O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando Jesus chegou à outra margem do lago, na região dos Gadarenos, vieram ao seu encontro 2 homens possuídos pelo demônio saindo dos túmulos. Eram tão violentos que ninguém podia passar por aquele caminho. Eles então gritaram: "O que tens a ver conosco, Filho de Deus? Tu vieste aqui para nos atormentar antes do tempo?" Ora, a certa distância deles estavam pastando uma grande manada de porcos. Os demônios suplicavam-lhe: "Se nos expulsas, manda-nos para a manada de porcos." Jesus disse: "Ide." Os demônios saíram e foram para os porcos. E logo toda a manada atirou-se monte abaixo para dentro do mar, afogando-se nas águas. Os homens que guardavam os porcos fugiram e, indo até a cidade, contaram tudo, inclusive o caso dos possuídos pelo demônio. Então a cidade toda saiu ao encontro de Jesus. Quando viram, pediram-lhe que se retirasse da região deles. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pelas palavras do Santo Evangelho, sejam perdoados os nossos pecados. Amém. Querido povo de Deus, eu sou Padre Igor, vigário no Santuário Irmão de Nossa Senhora da Piedade, aqui no Santuário Basílica, lá no Santuário de Santo Antônio de Roça Grande. É com grande alegria que eu venho, junto com você, aos pés da Mãe, junto do nosso Jesus, buscarmos as graças necessárias para a nossa vida, entregarmos tudo o que somos e tudo o que temos ao nosso Jesus. Na liturgia de hoje, a profecia do profeta Amós, ele nos convida a voltarmos para o Senhor de coração sincero. É necessário que toda a nossa vida, todos os nossos afazeres sejam uma busca constante daquilo que Deus é, vida, verdade, pois Ele mesmo é o caminho, e este caminho está disponível a todos nós. Jesus é esse que abre os caminhos. O profeta Amós dirige a sua palavra nos dizendo: buscai o bem, não o mal, para terdes mais vida. Só assim o Senhor Deus dos Exércitos vos assistirá, como tendes afirmado. A nossa vida, ela não é abundante, ela não é plena, porque nós não buscamos o bem. E o verdadeiro bem é o próprio Deus. Quando na nossa vida nós buscamos outras coisas, outros interesses, parece nos alegrar naquele momento, parece nos satisfazer naquele momento, mas após aquele momento nada permanece. É um fruto que não é verdadeiro, é um fruto que não alimenta. Por isso, Amós nos convida a buscar Deus antes de tudo, Deus em todas as coisas. É necessário buscarmos Deus na nossa vida espiritual, na nossa vida de oração, porque Ele é o pilar, Ele é o sustento da nossa vida. É necessário buscarmos e levarmos Deus à nossa família, no nosso trabalho, em toda a nossa vida. Deus não se separa de nós. Quem se separa de Deus somos nós. E quando nós buscamos o mal e não a Deus, a nossa vida, ela não se multiplica, a nossa vida ela não é abundante, a nossa vida não se torna festa, não se torna uma vida realizante. Por isso que a profecia continua: eu aborreço, rejeito estas coisas, estas festas, diz o Senhor, porque não me agrada, é um culto vazio. A nossa vida, ela não pode ser um ecoar, um reverberar do mal. Quantas são as nossas escolhas que ainda vibram dentro de nós, que ainda têm raízes dentro de nós, porque nós rejeitamos a Deus, nós rejeitamos o bem que é a sua manifestação em toda a criação. E, irmãos,
para agradarmos a Deus e participarmos da verdadeira festa de sua palavra e do banquete da Eucaristia, é necessário voltarmos para o Senhor. E não há hora melhor para voltarmos ao Senhor que esta hora, agora, a hora da misericórdia. Basta aproximarmos do altar de Deus com confiança. Confiança significa com fé. É nesta fé, é nesta confiança que nós recorremos a Deus por intercessão de nossa Mãe Maria Santíssima, a Virgem da Piedade. Porque ela nos introduz na verdadeira vida, na vida que ela traz em seus braços, que é o seu Filho Jesus. Por isso o salmista confirma em sua palavra: a todos que procedem retamente, eu mostrarei esta salvação que vem de Deus. Salvação significa salus do latim. Podemos traduzir em saúde e podemos traduzir em salvação. Experimentar da salvação que vem de Deus é gozar na nossa vida temporária, neste tempo presente, o eterno que se antecipa a nós, por amor de Deus. Provar da salvação de Deus é ter uma vida realizante em nossa saúde espiritual, nossa saúde mental, na nossa saúde física. Ou seja, em todo o nosso viver. Procedamos retamente. Proceder retamente é o quê? Significa que nós nunca vamos errar? Isso é loucura, nós somos humanos, nós somos falíveis. Proceder retamente significa cumprir isto que Amós nos dirige: busque o bem, não o mal. E Jesus, em seus evangelhos, quantas vezes já nos diz: esforçai-vos pelas coisas do céu, esforçai-vos pelas coisas do reino de Deus, esforçai-vos para entrar pela porta estreita, esforçai-vos, vai dizer Paulo, para buscar as coisas do alto. Significa o quê? As coisas que ninguém pode nos tomar. Ainda que nos roubem esta vida, nada nos tirarão, porque nós tememos aquele que não somente dá fim à vida temporária, mas aquele que dá fim na vida que vem depois desta. Nossa vida, ela está em Deus. Buscar a Deus é se exercitar, é se colocar constantemente em sua presença. Por isso, a antífona do Evangelho vai nos dizer: Deus nos gerou pela palavra da verdade. É somente no Cristo que é caminho, verdade e vida que nós experimentamos a sua salvação, que nós experimentamos esta graça que ninguém pode tomar de nós. E quando nós não encontramos o caminho vem até nós. O evangelho de hoje diz: naquele tempo, quando Jesus chegou à outra margem do lago, na região dos Gadarenos, vieram ao seu encontro 2 homens possuídos pelo demônio. Nós vamos falar disso daqui a pouco. Mas ninguém podia passar por aquele caminho. Cristo, como sendo o verdadeiro e único caminho certo das nossas vidas, Ele então desobstrui esta via que esses 2 homens possuídos pelo demônio empacavam. Ninguém podia passar por aquele caminho. As pessoas tinham medo, as pessoas estavam paralisadas, porque o mal existe. Se o mal não existisse, nós não estaríamos nesta peleja, que é a própria vida, nas lutas diárias. Nós precisamos despertar. Mais do que despertar, é necessário levantarmos deste sono que muitas vezes atrofia a nossa vida. O Senhor é esse que vem, abre os caminhos, expulsa os demônios, tira o mal daqueles homens, tira o mal da nossa vida. É necessário que acolhamos a sua palavra e a sua vontade. Curioso nesta passagem do Evangelho é que ela tem ligação ao Evangelho de ontem. Ontem Jesus acalma as ventanias e o mar forte, o mar agitado. Os discípulos ficam com medo e perguntam: quem é este que até o mar
e até o vento obedecem. Os demônios respondem: o que tens a ver conosco, filho de Deus? Se o próprio mal sabe que Deus é o Senhor de tudo e de todos, porque nós, em nossa liberdade, buscamos o mal, insistimos no mal e não insistimos no bem. Muitas vezes estamos como que cegos e como que surdos, mas esse Jesus passa fazendo bem, porque Ele é a verdade que liberta, Ele é a verdade que salva, Ele é a vida que renova o mundo. Por isso, os demônios ficaram com medo. Viestes aqui para nos atormentar antes do tempo? Estavam se remetendo então ao dia do juízo? Não. O tempo da salvação, o tempo da graça, o tempo da vida em Deus é hoje. Porque hoje o Senhor abre os seus braços, abre o seu coração e faz jorrar para nós sangue e água, fonte inesgotável de misericórdia para cada um de nós. Como experimentar esta graça do Cristo que não passa e que transforma a nossa vida, que nos concede a alegria de vencermos as lutas de cada dia, porque nós temos aflição, mas nós vencemos porque Jesus mesmo nos garantiu: tereis no mundo aflição, coragem, eu venci o mundo, vocês também, se permanecerem comigo. Tenhamos a atitude de sair como os pastores para anunciar a graça que Deus faz em nossa vida, na vida do seu povo. Mas não tenhamos a atitude como aquele povo que ao sair de sua casa para encontrar Jesus, ao agradecer porque agora as vias, porque agora o caminho estava desobstruído, eles pedem para que Cristo se retire. Quantas vezes nós alcançamos as graças de Deus, pedimos a Deus o seu auxílio, a sua força, pedimos: Senhor, concede-nos a salvação, concede-nos a vida que vem de Ti. Somos alcançados por este Deus. E muitas vezes, quando vamos ao encontro do Senhor, nós pedimos: Jesus, agora está bom, agora o Senhor pode sair daqui. Que a nossa atitude seja uma atitude de gratidão. Que a nossa atitude seja uma atitude de permanência, porque só encontramos vida no caminho que é o Cristo. O Cristo que é o caminho vem até nós. Não o expulsemos de nossa vida. Permitamos que o Cristo expulse os males que aprisionam a nossa alegria, que roubam a nossa esperança, que nos roubam a vida. Permitamos que o Cristo nos faça experimentar uma nova vida, um novo jeito de caminhar com o próprio Jesus. Hoje, nesta hora que o Senhor nos concede, que muda toda a nossa história, escolhamos pelo bem e rejeitemos o mal. Isso significa o quê? Deixar para trás tudo aquilo que nos aprisiona. Se nós continuarmos a cultivar estes males em nossa vida, o nosso fim será como o desses demônios. Será o abismo. O Cristo faz o bem, liberta o seu povo, porque Ele não pode negar a si mesmo. Nós, na nossa liberdade, podemos hoje, agora, escolher pela vida definitiva, pela vida que ninguém nos toma, e fazermos desta vida, apesar das dores, apesar dos sofrimentos, uma verdadeira festa, uma festa que agrade o Senhor. E para agradar o Senhor, esta festa tem que ser sincera, tem que partir do coração, tem que mostrar a Deus o que somos e o que temos. Senhor, apesar de minha fraqueza, apesar das minhas limitações, eu estou aqui. Porque como Pedro, nós respondemos ao Cristo: aonde nós iremos, Senhor? Só Tu tens palavras de vida eterna. E estas palavras
É a verdade que nos liberta, a verdade que nos salva, a verdade que nos põe para frente, que nos devolve na nossa direção certa. Seguir o Cristo para frente, esquecendo e abandonando as coisas do passado, e seguindo Cristo para cima, para a nossa meta definitiva. E para subirmos e não nos perdermos nas estradas da vida, é por isso que nós nos colocamos nas santas mãos da Virgem Maria, para que ela cuide de nós, para que ela desobstrua todos os caminhos com o verdadeiro caminho, Jesus Cristo nosso Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre seja louvado. Com confiança, apresentemos a Deus as nossas preces.